Pessoal, o que acontece é que a educação brasileira ela sempre veio acompanhada com ideologia marxista. Então a ideologia marxista ela é anticapitalista, né? Ela culpa o capitalismo pela desigualdade social e ela quer equiparar. Então a educação Paulo Freire ele era marxista, ele era comunista, né? Então você vê toda a história da educação, todas as reformas, todo esse pessoal que está na educação, desde a década de 30, desde 1935, Intentona Comunista, que é Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, depois vem aí todas as reformas de educação, Anísio Teixeira, Paulo Freire, é, mesmo durante o período militar, tá? A educação sempre teve. Depois que o Paulo Freire foi convidado para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, mesmo durante o período militar, depois, mais tarde também, na década de 80, o Paulo Freire ele volta para ser secretário de educação. E aí vem, depois da década de 80, né, vem vindo cada vez mais marxismo na educação. E o que o marxismo na educação quer? Ele quer, primeira coisa, ser contra o capitalismo. Ele culpa o capitalismo, né, é toda uma ideologia dentro da educação, e isso é declarado, que culpa o capitalismo pela desigualdade social. E aí o que eles propõem? O que a educação marxista propõe? Ela propõe um governo, um Estado grande, em que o governo controla os recursos de maneira que isso daria uma equidade econômica, né? Só que é mentira, porque o governo, quando controla a economia, o problema não está no capitalismo, o problema está é muito mais profundo, é filosófica a coisa, né? Porque você vê os governos que são ditadores, eles poderiam ter uma posição de equidade para a sociedade, né? E esses governos de ditadura comunista, eles têm essa posição? Não, eles não têm. Eles equiparam todo mundo por baixo, né? E quem detém o poder aquisitivo é quem está no governo. Né? Então, basicamente é isso. Agora, a educação comunista, a educação marxista, vamos dizer assim, não vamos chamar comunista, né? Porque ela é coletivista, ela coletiviza o indivíduo, ela deixa o indivíduo, ele tem que pensar conforme o coletivo, não conforme o indivíduo. Porque ela é toda anticapitalista, e o capitalismo ele preza o direito ao patrimônio, à propriedade individual. O capitalismo não é só o sistema. Quando eu falo da educação marxista, ela não é só contra o sistema capitalista no sentido de ser contra esse sistema, vamos dizer assim, financeiro. Não é só isso. É contra uma visão. É uma visão marxista. A visão marxista, todos os indivíduos são iguais, né? Perante aos direitos, mas aos direitos de equidade, são todos iguais, quer dizer, você não pode ter mais do que o outro, né? Você tem que ter o mesmo, né? Não importa o que você oferece. Então, assim, teoricamente, o comunismo, na sua teoria, ele pode ser até bonito, mas ele é utópico, ele não funciona, né? Porque você restringe as liberdades individuais, na verdade, né? Então, quando eu falo coletivizar, é restringir a liberdade individual a fim de uma pseudo-liberdade para todos, né? Então, eles vêm sempre com essa ideia de é para todos, é para o bem de todos, é para o coletivo, né? E essa é a educação marxista, ela é contra a propriedade privada, a propriedade individual, né, para ter uma propriedade coletiva, né? Então, assim, tudo é de todos, é a educação marxista, né?
E então, assim, você não vai ser recompensado pelo seu esforço, porque isso também seria, para eles, isso daí seria tecnocracia, né? Você ser recompensado pelo seu esforço. Então, todos têm que ser recompensados, não importa. Por isso que o aluno passa de ano sem estudar, né? O fundamento tá aí, tá nessa educação, tá no marxismo. Não importa, ele tem direito a passar de ano, porque ele é um estudante como todos os outros. Então, não importa se ele não estuda, ele tem direito. Né? Então, assim, é dar direito sem cobrar deveres. Né? Mas isso tem um fundamento, é muito profundo. Qualquer hora eu vou escrever um artigo sobre isso, porque para analisar isso é muito profundo. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a educação toda ela é anticapitalista, ela é antipropriedade privada, ela é anti-liberdades individuais, a fim de implementar uma sociedade comum, comunista, comum, uma sociedade comum a todos, só que nivelada por baixo, sem educação, com uma educação frágil, com pessoas frágeis, pessoas vulneráveis ao Estado, pessoas que são manipuladas pelo Estado, a fim de um pseudo bem maior, um pseudo bem de todos, né? Então é isso, a educação coletivista. Analise meu livro, leia meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil. Você vai ver que toda a educação no Brasil ela é coletivizadora, ela vai coletivizar o indivíduo. O indivíduo ele não é valorizado por aquilo que ele é comum a todos. Né? É claro que todo mundo é igual perante os seus direitos que são direitos fundamentais, são princípios fundamentais do homem. Isso é uma coisa. Mas o marxismo cultural, esse marxismo, ele relativiza isso. Então, por exemplo, na educação, a criança teria direito, né, o bagunceiro, né, se você pegar o Gomes da Costa, né, que ele diz o seguinte, ele diz que o aluno que ele é bagunceiro, que ele faz bagunça, que ele está querendo uma atenção. Né? Então, por isso, ele merece ser o aluno privilegiado na sala. Né? Então, a pedagogia da presença, por exemplo, esse é outro Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Apesar de que ele era ligado também aos partidos de esquerda, né? Mas ele tem toda uma abordagem marxista da educação, né? Então a pedagogia da presença, a pedagogia do oprimido já é do Paulo Freire, a pedagogia da presença é o que permeia a PEI hoje, né? O aluno que ele faz bagunça porque ele requer atenção. Ele faz bagunça porque ele é um aluno especial. Ele merece mais atenção do que os outros. Então ele acaba valorizando esse aluno que não faz nada, que faz bagunça, que atrapalha a aula. E o aluno que já está bom, ele deixa para lá, porque ele já está bom, ele não precisa de atenção. Então ele desvaloriza o aluno, mesmo porque, para o marxista, você valorizar o merecimento é tecnocracia. Então ele não pode, porque isso daí é capitalismo. E eles são anticapitalistas. Então eles não vão valorizar o aluno que faz. O aluno que faz, ele não pode ser mais valorizado do que o outro, porque todos têm o mesmo direito. Então eles nivelam todo mundo por baixo. Por isso que a educação no Brasil é um lixo. É um lixo. Porque a educação pública no Brasil é um lixo. Porque toda política educacional é para nivelar por baixo. Né? É formação de burro, é formação de idiota. É isso mesmo. Infelizmente, eu não estou chamando os alunos brasileiros de idiota. Não estou falando isso. Eu estou falando que a política educacional no Brasil é uma política voltada para a desformação do indivíduo. Porque ele não valoriza a formação do indivíduo. Se você pegar a pedagogia da presença de Antônio Carlos Gomes da Costa, na prática, ela não valoriza o aluno que faz. Se você pegar a pedagogia do oprimido, é a pedagogia para o oprimido. Ela não é a pedagogia para o aluno que produz.
né? Mesmo porque eles são contra a produtividade. O aluno que produz, ele é um aluno do ensino tradicional, ele é um aluno voltado para a produtividade. Esse aluno, ele não é bem visto no marxismo, porque ele é um aluno criticado, ele é um aluno que ele vai ser formado para trabalhar na empresa, né? Então, assim, ela é toda uma educação anti-empresa, anti-produtividade, anti-fábrica, né? Porque o marxismo ele critica a educação que ela é para formar, né? A educação que era para formar o aluno, que ele vai sair dali com um emprego para trabalhar na indústria. Para eles, esse aluno que vai trabalhar na indústria, na fábrica, no comércio, ele é um empregado do sistema. Ele não pode ser. Então ele precisa ser um revolucionário, né? Então, a educação, a legislação brasileira é toda moldada para formar um revolucionário e não uma pessoa preparada para a vida. Então, ela é uma destruição da educação, tá? Depois eu falo mais em outros vídeos, o assunto é complexo, precisa entender a raiz da educação marxista para entender como que funciona a nossa legislação. Mas ela vai na contramão da produtividade, ela vai na contramão da educação. Ela é anticapitalista, ela é coletivista, ela é comunista no sentido de deixar todo mundo comum a tudo, né? Então, assim, é muito ruim, é muito nociva, é uma legislação que está toda errada, né? E assim, não tem jeito, porque para arrumar a educação no Brasil, não adianta arrumar professor, arrumar. Os diretores ficam amarrados à legislação. Então, o diretor ele não pode expulsar aluno, ele não pode tirar aluno da escola, o professor não pode tirar o aluno para fora da sala, ele tem que ter a pedagogia da presença. Se ele não agrada ao aluno, é ele que está errado. Então, assim, toda a legislação está errada. Né? Esse é o fundamento da legislação brasileira. Leia meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil. Tá bom? Um grande abraço, valeu!